Vamos lá, pessoal? Então, Romanos, no capítulo 5, verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto muito importante para a gente, né? Nós temos vivido um momento em que muitas coisas estão aí para roubar a nossa alegria, não é verdade? Eu mesmo tenho vivido momentos muito difíceis, né? Momentos de muita indecisão. Se tem algo que rouba a minha alegria, são as indecisões, são as imprevisibilidades que a gente tem, principalmente com o avanço dessa pandemia, com as decisões políticas, com tudo que permeia a nossa vida. São muitas coisas que trazem grande impacto, né? Ainda mais para nós que somos jovens e nós que somos sonhadores e nós que gostamos de ter uma previsão sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida. Por isso a gente planeja, por isso a gente estuda, por isso a gente pensa, por isso a gente corre atrás. São muitos motivos e essa pandemia e tudo que envolve a nossa vida aqui no Brasil tem interferido diretamente nas coisas do nosso dia a dia. E para a maioria de nós, né, eu falo isso aí com propriedade, tem trazido muita tristeza. Todo dia é uma notícia de morte, todo dia são notícias ruins, e vira e mexe, a gente fica aí na esperança de ouvir notícias boas, e quando elas chegam, tenho certeza que aguça a esperança de todo mundo, que aguça a expectativa de todo mundo. Mas fato é, a gente tem motivo, o maior motivo para se alegrar, que é a nossa salvação. E a Bíblia diz muito claramente: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a reconciliação, ela é a renovação, vamos dizer assim, dessa unidade, dessa comunhão. Antes, lá no começo, a gente pecou, a gente se separou de Deus, desfez, né, o nosso trato, nosso combinado que a gente tinha com Deus. Infelizmente, desde então, a humanidade vive coisas muito tristes. Vive a fadiga, vive o cansaço, vive a maldade do ser humano. Até mesmo a terra sofre por causa dessas coisas. E nós estamos aqui sofrendo porque a terra foi, vamos dizer assim, afetada pelo pecado. Isso é um motivo de grande dor para a gente. É um motivo de grande dor para toda a criação. Toda a criação sofre e toda a criação geme por causa dessa interferência que aconteceu lá no começo. Mas para nossa alegria, e a gente não pode deixar que nada roube essa alegria, Cristo veio e nos reconciliou com Deus. Ele nos deu uma nova chance, e essa nova chance unicamente pela graça. Não é pelo que merecemos, não é pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, não é pela decisão dos políticos, não é por nada disso. Essa reconciliação, essa oportunidade, ela vem através da graça de Deus. Isso tem que ser o motivo da nossa alegria. Não é verdade? Então, meus amigos, vamos parar para pensar nisso daí. Os dias são difíceis, motivos de sobra para nos entristecermos, para a gente perder a esperança. Quantos jovens eu tenho visto aí têm perdido a esperança? Quantas pessoas mais velhas têm perdido a esperança? E esperança vem de esperar algo que você tem certeza que vai acontecer, e nós temos a certeza, né? É nisso que se baseia a nossa esperança, de que nós somos salvos, resgatados, reconciliados por Deus. E a nossa esperança é que em breve nós nos encontraremos com Ele e nós viveremos num lugar onde não vai ter mais nenhum desses problemas. Nem choro, nem dor, nem rancor, nem qualquer tipo de tristeza. Vamos estar ao lado do nosso Deus. Então vamos fazer um caminho reverso. Vamos voltar lá para o começo do capítulo. Vamos ficar só no capítulo 5. Vamos lá? Verso 1.
Capítulo 5, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. É aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos a esperança, e a esperança é você esperar por algo que vai acontecer. E como que a gente vai esperar por algo que vai acontecer? Somente pela fé. Porque a gente, em tese, na nossa limitação humana, existe um muro na nossa frente que nos impede de ver o futuro. A gente não sabe como vai ser lá na frente. Deus sabe, mas nós não sabemos. Mas é para isso que existe a nossa fé. A nossa fé é a certeza de que nós estamos sintonizados em relação com Deus e que, em breve, nós estaremos desfrutando da glória dele. E a gente pode ter essa certeza, a gente pode ter essa segurança. Por quê? Ao contrário de nós, Deus não muda. Isso é um princípio da teologia. Deus não muda. E é nisso que podemos amparar a nossa segurança. Imagina se Deus mudasse igual a gente. Eu tenho certeza que vocês repararam que eu mudei. Eu engordei um pouquinho, meu cabelo caiu um bocado, eu estou entrando na lista dos jovens velhos, assim como o meu nobre amigo Silão. A gente vai mudando ao longo do tempo, a gente vai mudando as nossas ideias, a gente vai amadurecendo. Alguns nem tanto, outros mais, outros menos. A gente vai vendo que está errado em certos pontos. Mas Deus não muda. Imagina se Deus falar assim, cara, essa humanidade está muito chata. Eu vou destruir eles com água de novo. Vou mandar um dilúviozão na terra. Vai afogar todo mundo. E aí vai aparecer o Noé, que agora se chamaria Noah, porque é um nome mais moderninho, Pelo menos aqui em BH virou moda esse nome. Agora é o Noah, vai aparecer e vai dar continuidade à humanidade. Não, Deus não muda. E isso não vai acontecer porque ele prometeu que a terra não seria mais destruída pelas águas. Nós temos o arco-íris, que é a aliança, a confirmação desse trato que Deus fez. Agora nós mudamos. E por que a gente sofre muito? Porque a gente coloca a esperança nas instituições humanas. A gente coloca muita esperança na política, por exemplo. Eu tenho reparado muito isso. Eu conversei muito com o Silão esses dias. O quanto as pessoas têm idolatrado os políticos como se eles fossem deuses. São os novos bezerros de ouro. Essa é a bem da verdade. São homens que vão errar, que vão cair. E quanto mais arrogante eles forem, mais rápido eles vão cair. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios que a soberba precede a ruína. Quanto mais bobeira eles falarem, mais mentira, mais rápido eles vão cair. Porque a palavra de Deus diz que se a pessoa não consegue dominar a língua, como que ela vai dominar? Ela está fadada ao fracasso. Mas a gente confia neles muito mais do que confia em Deus. O que eles dizem nos traz muito mais esperança do que o que Deus nos prometeu. Por que a gente fica assim? A gente fica muito mais alegre em ver o nosso time ganhando. A gente fica muito mais alegre em um relacionamento novo que apareceu na nossa vida, em um trabalho que a gente conquistou. Mas são instituições humanas que podem falhar e que vão falhar. Que vão mudar. E às vezes a mudança pode não te agradar e te trazer tristeza. Mas a gente, falo gente como ser humano, prefere colocar tempo nisso, energia nisso, esperança nisso, do que colocar a nossa esperança em Deus. E aí acaba minando um pouco da nossa alegria na salvação. E alguns minam é muito, nem pouco não. Alguns minam é demais. A ponto da pessoa se apostatar, a ponto da pessoa não querer mais saber de Deus, não querer saber de igreja, não querer saber mais de crente, a falar mal de tudo quanto é evangélico, porque a sua esperança não estava em Deus. A sua segurança não estava em Deus. E a gente tem a segurança de que Deus não muda. Os homens podem errar. A instituição igreja pode errar. Líderes podem errar. Políticos vão errar. Nós vamos errar.
Mas se estivermos com a nossa alegria em Deus, ela é segura, porque Deus não muda e nem erra. Nós erramos, Deus não. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Prosseguindo, gente. Verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E aí, cara, os momentos difíceis que você vai passar, resultantes dos erros humanos, inclusive seus, porque é importante a gente fazer sempre uma autorreflexão, porque nós erramos também. E não fazer essa autorreflexão é sinal de soberba, e a soberba precede a ruína. Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, um fator indispensável para ser igreja é você fazer uma avaliação sobre você, equilibrada, sensata, amparada na palavra de Deus. Mas isso é um outro assunto. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Algumas Bíblias trazem a palavra tribulação. A palavra tribulação vem do latim tribulum. E o tribulum era um pedaço de madeira que servia para separar a casca do trigo das sementes. Ou seja, as tribulações muitas vezes vêm na nossa vida para tirar aquilo que não importa e trazer aquilo que realmente importa para nós. As tribulações são sinal e são um ponto importante para o nosso amadurecimento na fé e na nossa vida. É importante a gente passar por elas. E a gente tem a segurança e a força para viver essas tribulações e para superar e para se alegrar, porque a gente crê que o Espírito Santo está conosco, enchendo o nosso coração de amor, nos dando força para vencer essas dificuldades. Paulo foi um cara que sofreu muito. Ele com certeza fala essas palavras porque ele sabe e ele vivenciou todas as dificuldades que um cristão poderia ter vivido ali no primeiro século. Para pensar no contexto. Era uma nova compreensão da fé. Era algo novo que estava nascendo. Tinha muita reprimenda. Tinha muitas pessoas que eram contra. Tinham muitas acusações falsas. Muita dificuldade. Perseguição. Às vezes as pessoas passavam até por dificuldades que a gente nem consegue imaginar. Necessidades. Medos profundos. Mas ele via isso como uma oportunidade de amadurecer e de se tornar uma pessoa melhor. Tem uma música muito bonita do grupo Logos, isso daí eu estou entregando o quão velho eu sou, né? O quão jovem velho eu sou, né? Que diz assim: Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, dá-me mais graça. Eu não sou maior do que o meu Senhor. Eu sou apenas um servo, e é isso que nós somos. Somos servos. E as provações fazem parte do caminho, fazem parte da nossa experiência de fé. Para que a gente viva cada vez mais aqui na Terra, em amadurecimento, em desenvolvimento da graça divina que já recaiu sobre nós e que nada vai separar. Nada vai separar você do amor de Deus, não é governo, não é morte, não é anjo, não é abismo, não é doença, não é corona, não é nada. Não se preocupe com essas coisas. Aliás, a gente se preocupa, né? Não tem jeito. Mas não deixa que isso roube a sua alegria. E se você está firme no Senhor, eu tenho certeza que isso não vai roubar a sua alegria. Maravilhoso é o nosso Deus, não é verdade? Vamos continuar. Verso 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos
inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. E agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Olha só que esperança maravilhosa, que texto maravilhoso a gente tem. A gente ainda estava perdidão lá, afundado nos nossos pecados. Mas aí veio Jesus Cristo para nos trazer uma nova esperança. Ninguém deve tomar o lugar deste na sua vida. Porque Deus olhou para você enquanto você ainda nem existia. Sabia que você estava lá, malzão das pernas, ia viver num mundo cheio de pecado, mas pela providência dele e pela graça dele, o Filho dele veio e te deu uma nova chance. Para pensar o quão maravilhoso é isso. Se você está ouvindo essa palavra, é porque ele te escolheu para ouvir e para pensar. É muito importante você parar para refletir o tamanho do amor do nosso Deus. A gente tem essa segurança de que vamos escapar da coisa mais terrível que pode existir. Porque a gente tem a visão que Deus é aquele ser tão bonzinho, né? E de fato ele é. Mas a gente tem que entender também que a coisa mais terrível que existe, mais terrível do que Satanás, mais terrível do que qualquer doença, mais terrível do que qualquer outra coisa, é a ira de Deus. Implacável. Isso nos faz temer e crer. Muito se fala desse lado tão bonzinho de Deus e que é muito importante. Realmente, nós precisamos sentir essa adoção, mas nós também precisamos temer o Deus que é terrível em glória, que levanta império, que destrói império, que levanta rei, que faz cair rei, e que nada, e absolutamente nada, nem coisas boas, nem coisas ruins, fogem do domínio dele. Como ele disse a Jó: quem me deu primeiro, para quem eu tenho que retribuir? Deus é o Criador. Como Paulo falou lá nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 9. Acaso a gente pode, criatura, falar para o Criador: ei, Criador, isso não é justo, não? Acaso a gente tem esse poder? Não, porque nada foge do controle de Deus. E tudo que a gente está vivendo tem um propósito diante da onisciência de Deus. Se cremos que Ele é todo-poderoso, que Ele é eterno, que Ele é onisciente e onipresente, certamente devemos crer de que tudo isso que nós temos vivido faz parte do propósito dele. E que tudo isso que nós temos vivido é também uma oportunidade de reforçar a nossa fé e a nossa esperança e a nossa alegria em Deus. É muito importante para a gente, pessoal. Então vamos viver cada vez mais e desfrutar cada vez mais essa alegria em Deus. Tira um pouco do peso da sua vida, de colocar a sua esperança no homem. Isso pesa, sabe? Viver de aparência, viver para mostrar para as pessoas: ah, eu gosto de tal político por causa disso e daquilo. Ah, eu gosto de tal roupa por causa daquela pessoa, porque agora está na moda. Não! Não coloque a sua alegria nisso, porque isso falha. Isso vai falhar. As pessoas vão errar. Coloque a sua alegria no Senhor. Eu falo isso, e eu sei que muitos de vocês já sabem, e para quem não sabe, está sabendo agora, mas infelizmente, sutilmente, a gente vai se deixando levar em muitos momentos da nossa vida. A gente vai meio vivendo a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente vai deixando a vida levar desse jeito mesmo. E esses acontecimentos muitas vezes vão nos levando para um caminho de desespero, de dor, de estresse. Nunca vi uma geração tão estressada, nunca vi uma geração tão doente, nunca vi pessoas sofrendo tanto de problemas emocionais. Por quê? A sua mente
está concentrada em coisas que não fazem parte da bondade de Deus, mas sim das instituições humanas. Amém? Então para pensar nisso. Novamente, eu digo, foi um grande prazer e uma grande alegria estar com vocês. Queria finalizar com uma oração. Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento que nós tivemos. Que esta palavra entre na mente de cada jovem e que seja agora, ó Deus, momento de alegria na tua presença, momento de reflexão e de construção e de sorrisos, mesmo na tribulação, porque nós estamos aprendendo com o Senhor e tirando tudo aquilo que não importa e colocando, ó Deus, certamente a tua palavra no nosso coração para resistirmos às obras do diabo, ao sistema humano e que nós vivamos, ó Pai, uma vida de profunda alegria e adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meus amigos. Espero um dia ir aí em São Paulo ver vocês. Espero um dia que vocês venham aqui em BH também. Vai ser muito legal. E que Deus abençoe a todos. Até breve.